Boa noite. Oi, turma. Oi, Nailda. Somos o grupo que vai apresentar o trabalho sobre o Sistema S de Educação no Brasil. Aí estamos eu, o Thiago, a Núbia, a Suene, a Luana, a Tainá e, quanto a mim, acho que alguns de vocês já me conhecem desde a outra vez quando falei sobre Vygotsky. Para quem não me conhece, eu sou o eu digital do Thiago, a consciência virtual dele, sua memória online. Quero dizer, nossa. Bom, nós vamos falar sobre o Senai, o Sebrae, o Senac, o SES e o SESC em meio a este vasto sistema S educacional no Brasil. Boa noite, meu nome é Suene e eu vou falar sobre o Senai. O Senai foi criado em 22 de janeiro de 1942 pelo Decreto-Lei 4.048 do então presidente Getúlio Vargas. E o Senai tem como missão promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira. E vocês saberão mais sobre isso agora. Por você, Sônia. Bom, gente, eu vou falar sobre o Senai. E antes de começar a entrar propriamente no meu trabalho, eu queria destacar uma coisa que eu tenho muito interessante. A gente sempre escuta falar sobre o Senai, sobre o SESC, sobre o SESI, mas assim, pra falar a verdade, eu não sabia nada sobre isso. Eu não sabia nem o que significava Senai. Aí eu descobri que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Eu não sabia o que significava. Para mim era simplesmente uma instituição que dava curso técnico. Aí eu descobri mais um conhecimento para enriquecer isso. Então o Senai foi criado no dia 22 de janeiro de 1942 pelo Decreto-Lei 4.048, do então presidente Getúlio Vargas. O Senai surgiu para meio que suprir uma necessidade da indústria que estava surgindo naquela época. Então eles precisavam de mão de obra. Então nesse momento surgiu o Senai. Então o que ele fazia? O pessoal percebeu que precisava capacitar a galera para estar trabalhando nisso. Então depois eles entenderam que era necessário uma indústria, né, um local que educasse, né, profissionalmente o pessoal, para estar colocando eles no aí surgiu o Senai. Então é interessante destacar também que assim, um cara chamado Evaldo Lodge, na época presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, outra coisa que eu sempre me falar e não sabia o que significava, então repetindo para vocês chegarem e gravarem, CNI é Confederação Nacional da Indústria. E Roberto Simon, à frente da Federação das Indústrias de São Paulo, inspiraram na experiência bem sucedida do Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional e idealizaram uma solução análoga para o Parque Industrial Brasileiro. Então, eles pensaram nessa coisa toda, aí surgiu a ideia do Senai. Outra parte interessante foi que os caras responsáveis do na verdade, eles se inspiraram nessa coisa toda no Centro Ferroviário de Ensino, foi o Roberto Simon, que foi o segundo que eu falei, e o primeiro foi o Evaldo Lodge. E ao fim da década de 1950, quando o presidente Juscelino Kubitschek acelerou o processo de industrialização, o Senai já estava presente em quase toda a parte nacional. Começava então, o que eles começaram? Depois que o Senai se expandiu no Brasil, eles começaram a investir, botar os técnicos deles no exterior para poder para melhorar, tal, e voltar para cá. E assim, formaram os técnicos do exterior. Tornou-se referência, logo depois disso, o Senai tornou-se referência de inovação e qualidade nas áreas profissionais, servindo de modelo para a criação de sistemas similares no Chile, Venezuela, Argentina. Então, se foi esse sistema. Na crise econômica da década de 1980, o Senai percebeu o substancial movimento de transformação da economia e decidiu investir em tecnologia e no desenvolvimento do seu corpo técnico. Aí o Senai começou já a adquirir uma nova cara. Antigamente era só voltado para o industrial e nessa época dos anos 80 começou mais o início da parte tecnológica, que se estende até hoje. Um outro ponto que eu achei muito interessante, aqui tem alguns dados que eu vou passar para vocês que eu acho importantes, que estão assim, de números, que é assim. O Senai chegou no início dos anos 90, pronto para assessorar a indústria brasileira no campo de tecnologia,
de processos de produção e de gestão. Hoje, em média, 15 mil alunos nos primeiros anos transformaram-se em cerca de 2 milhões de matriculados anuais, totalizando aproximadamente 45,4 milhões de matrícula desde 1942. As primeiras escolas deram origem a uma rede de 696 unidades operacionais distribuídas por todo o país, onde são oferecidas hoje mais de 2.200 cursos de formação profissional. Outro ponto que surpreende o doente. Eu achava que o Senai era uma coisa que ficava só nas suas sedes, mas eu descobri também que existe uma coisa chamada que é o Senai, que leva a meio que, como é que eu vou falar? A distância, ele leva os cursos dele por via barco, caminhão, carreta, em vários locais longe do centro, porque geralmente o pessoal que tem acesso, então eles levam o pessoal que não tem acesso, esses cursos profissionais também. E também tem alguns cursos que são à distância. Então eles expandiram bastante, não ficaram restritos ao pessoal que tem acesso. Isso eu achei bastante interessante também. Então uma coisa também. Lógico. Essa é a intenção, né? Eles foram levando esse sistema de forma, assim, imagina só aqueles ônibus com todos os equipamentos que eles têm, claro, em menor parte, e vão levando coisas dos interiores, capacitando esse pessoal, para que eles possam até dando uma forma de empregabilidade, capacitando eles dentro daquela própria região, que eles já têm uma fonte de renda, um caminho para seguir. Né? Esses são os pontos que pode ser interessantes. Senai, que estou com vocês, é o primeiro? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Aí você falou dos ônibus, mas eles também fazem barcos, também, barcos. Uma imagem aqui, são escolas flutuantes. Exatamente, barcas, carretas, é muito legal. Um mini Senai dentro de uma barca. Vocês podem trabalhar lá no dia, né? E assim, outra coisa que antigamente não era mais voltado para a indústria mesmo, né? Hoje em dia não, hoje em dia o cenário já está muito mais amplo, né? Tem a parte tecnológica também, está assistindo outras áreas, não é emprego. Muito legal. Formando técnico, porque essa coisa toda, é só estar conversando, deu um parecer meu, a gente está com, assim, dando técnicos, né? Se preocupa muito em produtividade e tal, todo mundo ficando nisso, mas tem técnicos em coisas específicas que estão ganhando tanto quanto, né? De repente um engenheiro, alguma coisa desse tipo, uma formação. Então, a gente desvaloriza o curso técnico, né? Deixa um pouquinho de lado, porque é uma coisa muito interessante. Né? A gente apoiar, a gente prestar atenção nessa parte de curso técnico. Uma coisa bem legal. O técnico hoje em dia, um especialista em alguma coisa, uma coisa bem interessante. Vale a pena. É isso aí, né? Acabou? Não, acabou eu.